Senhor, que aquilo que acabamos de pronunciar com os nossos lábios, te louvando, te adorando, possamos refletir, Senhor, não somente nós que aqui estamos, mas os povos de todas as nações necessitam da Tua presença, Senhor, do Teu nome que é santo e poderoso, para serem libertas do medo, da escravidão, da ansiedade, da depressão, para serem curados na alma, no físico, Senhor, para serem agraciadas, abençoadas. Eu tenho certeza, Senhor, que os povos, as nações clamam por salvação, clamam por alguém que possa socorrê-los, abençoá-los, salvá-los, curá-los, libertá-los. E nós, a Tua igreja, sabemos que só existe um nome nos céus e na terra dado para qual o homem possa ser salvo, e o nome é Jesus. E nós precisamos, ó Deus, entender que nós temos essa responsabilidade de, após conhecer, ser liberto e ser salvo pelo poderoso nome de Jesus, pela obra lá da cruz do Calvário, temos a missão de levarmos o Teu nome a todas as nações. Ajuda-nos, Senhor, tira as barreiras, ó Deus, tira a incredulidade, tira o esfriamento dos corações, dá-nos amor aos povos, Senhor, o Teu amor que é verdadeiro, que é o amor de Deus, que amou o ser humano de tal maneira, que se colocou no nosso lugar, e foi até a morte mais horrível, mais dolorosa, mais vexatória, que foi a morte de cruz. Muito obrigado, Senhor, nós estamos aqui. Ajuda-nos e abençoa-nos a cumprir a Tua missão, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Continue tratando e falando aos nossos corações, para a glória de Deus. Amém. Pode sentar. João 13:16. João 13, versículo de número 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Amém? Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Amém? Esse é o contexto de João 13, onde Jesus dá um ensinamento sobre o lava-pés. Amém? Mostrando ali a humildade e o serviço. E Jesus está falando aqui também em relação a Ele e o Pai. Então, como eles são as mesmas pessoas, um não é maior do que o outro. Mas eu quero trazer para o nosso contexto missionário. Nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Amém? Então, nós queremos falar nessa noite sobre a obra missionária, amém? Sobre a obra missionária. E a obra missionária, ela exige a participação de toda a igreja. A obra missionária exige a participação de toda a igreja. E nós precisamos entender isso para que a obra seja feita. Nós precisamos entender que a igreja nasceu com uma missão. A igreja, ela nasceu, ela foi fundada, ela foi formada com uma missão. Então, a igreja de forma geral somos nós. A igreja do Senhor não é o templo, não é a localidade. A igreja somos nós.
E é importante a gente entender isso, porque hoje nós damos muito valor a coisas insignificantes dentro do templo. Por exemplo, assistir a Copa do Mundo no telão da igreja é pecado? Por que é pecado? Pintar a parede de preto, de azul, é pecado? Por que é pecado? Irmãos, a Bíblia diz que o templo somos nós. Muitas vezes a parede está branquinha da igreja e o templo aqui está manchado, está sujo pelo pecado. Então a gente fica preocupado com tantas coisinhas que, sabe, irmãos, na realidade não vai mudar nada. O templo somos nós. Então, o Senhor está dirigindo a igreja a cada um de nós. Então, a nossa missão é fazer missão. A nossa missão é evangelizar. Ao ponto que, se Deus nos der as condições, nós possamos evangelizar em toda a parte do mundo que Deus nos enviar. Então, se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos perder a essência da igreja. Nós vamos perder a razão de sermos igreja. Não é só nos reunirmos aqui dias de culto apenas, irmãos. Aqui é como se fosse o quartel-general, onde nós nos reunimos para louvar, adorar a Deus e receber suas instruções, onde nós somos curados, somos libertos, somos abençoados, para abençoar outras pessoas no mundo inteiro. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a evangelização, ela é uma ordem de Cristo. Então, é um mandamento central. O mandamento central de Cristo é realmente a grande comissão, que é aquilo que nós lemos aqui: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, para fazermos isso, nós dependemos uns dos outros. Tem muitas igrejas que não trabalham em departamento, porque eles acham que não funciona, eles têm medo. Que quando você divide em departamentos, se a pessoa não tiver um entendimento do que ele está fazendo, para aquilo que ele está fazendo, ele vai acabar se envolvendo só no seu departamento e esquecendo os demais departamentos da igreja. Lembrando que o nosso trabalho na igreja, conforme Efésios 4, 13 e 14, é edificação da vida dos irmãos. É por isso que nós nos reunimos aqui. Um culto de domingo para louvar e bendizer o nome do Senhor, ser agradecido por tamanha obra que Ele fez nas nossas vidas. E também para edificarmos uns aos outros. Mas nós temos uma missão. Nós temos uma missão, que é evangelizar aonde nós estamos, evangelizar o nosso estado, evangelizar o nosso país e até os confins da terra, que são as nações. Esse é o papel da igreja. Não é fazer um ou outro evangelizar onde eu estou e não o estado nem o país, ou evangelizar lá fora. Não, nós teríamos que concentrar as nossas forças nas três áreas. Está fazendo, ou seja, a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas a gente consegue confundir tantas coisas que parece que evangelizar o bairro não é nossa tarefa, não é fazer missão. Evangelizar o nosso estado, aí já é uma outra tarefa. Evangelizar o Brasil já é uma outra tarefa. E ir até os confins da terra, meu Deus do céu, isso aí já é
demais. Não, irmãos, é tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então nós temos que nos conscientizar sobre isso, sobre qual é o nosso papel como igreja. É evangelizar. A igreja que não evangeliza, a igreja que não realiza missões, é uma igreja que precisa ser evangelizada. É uma igreja que precisa ser doutrinada, é uma igreja que precisa ser exortada. Porque nós não podemos deixar de fazer o papel principal. Irmãos, o maior exemplo, a gente tem que sempre olhar a vida de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Cristo está dizendo aqui que Ele foi enviado. Ele foi enviado do Pai. Ele deixou o céu. E o que Ele veio fazer nessa terra? Ele veio fazer a obra que somente Ele poderia fazer. Ele veio trazer a salvação a todos que estavam perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da graça e da presença de Deus. E Jesus veio para isso. Nós temos que entender que essa obra que Cristo veio fazer, ela não terminou. Enquanto o último homem na terra não ouvir do Evangelho, não ouvir que Cristo é o Senhor, é o Salvador, a sua obra não está inacabada. Mas Jesus já fez aquilo que só Ele poderia fazer. E Ele subiu aos céus e Ele deixou essa missão para nós, que é evangelizar todos os povos. No Evangelho de Mateus 9, de 35 a 38, tem 4 fundamentos a respeito de missão. Eu vou ler, você não precisa abrir. 4 fundamentos da missão que nós encontramos em Mateus 9, 35 e 38. Primeiro, o exemplo de Jesus, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, Ele não apenas nos deixou uma ordem, Ele não falou apenas de missão. Jesus, Ele fez missão. Ele realizou a missão. E nós precisamos entender isso. Então, Jesus, no tempo dele, havia cerca de 204 cidades e vilas na Galileia. Então, Jesus deu exemplo para nós. O que é evangelizar e fazer. Então, irmãos, isso é um dado muito importante para nós entendermos. No tempo de Jesus, só na Galileia havia 204 cidades e vilas. Como que Jesus fazia isso, irmãos? A pé, com os seus discípulos. Irmãos, e Ele fez isso em 3 anos e meio. Ou seja, Ele veio realizando, Ele veio falando, Ele veio ensinando, até chegar nos nossos dias. Até chegar nos nossos dias. E mais do que isso, Ele nos deu as condições, os meios, para que isso pudesse ser realizado. Então, Ele nos deu a condição para fazermos isso, irmãos. Hoje nós temos carro, hoje nós temos avião, trem, navio. Hoje nós temos condições de pegar um voo, com 10 horas de voo você está lá do outro lado do oceano. Você está em outro país, outra cultura. Ele nos deu a capacidade, irmãos. Então nós temos que olhar para Jesus. Ele não somente falou, Ele não somente ensinou, Ele não somente mandou,
Mas Jesus é o primeiro missionário enviado dos céus para toda a terra, para todos nós. E aquilo que ele pôde fazer em 3 anos e meio, ele fez. Irmãos, a igreja esse ano, em julho, nós vamos comemorar 37 anos. Eu não sei quantos anos você está aqui, mas o que nós temos feito? Você entende que a obra missionária, ela exige a participação de todos? Você entende o que o Senhor está dizendo aqui, que o enviado não é mais importante, não é maior do que aquele que envia? Que precisa haver uma parceria entre aquele que vai e aquele que envia. Irmãos, se é a igreja quem envia, quem é a igreja? Não é a igreja parede. A igreja é eu e você. Somos nós. E muitas vezes se valoriza o missionário como se valoriza o pregador ou a pregação. Irmãos, a pregação não pode ser maior do que aquele que recebe a mensagem. Amamos pregar, amamos ministrar, mas nós precisamos muito mais do que isso, amar as pessoas. Afinal de contas, nós pregamos e ensinamos as pessoas que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que Ele está voltando e todos os sinais estão aí. Então, Jesus, Ele nos deu o exemplo de evangelização, Ele nos deu exemplo de missões. Jesus, ao libertar o gadareno, ele era de Decápoli, ou seja, de uma região de 10 cidades. Ele pediu para Jesus que ele queria seguir Jesus. Jesus disse não, volta e anuncia o que o Senhor fez pela sua vida. Volta para onde? Para Decápoli. E naquelas 10 cidades que Jesus não entrou e não foi, ele fez uma obra específica em alguém que era daquela região e que era conhecido. Ou você acha que aquelas 10 cidades da onde era o gadareno, da região de Gadara, não ouvira e não sabia o estado daquele homem, terrivelmente endemoniado. Então veja, Jesus vai de encontro a ele, é Jesus que vai. É por isso que levanta uma grande tempestade. E nessa tempestade Jesus repreende, porque é o mal tentando impedir que a obra missionária chegasse até aquele gadareno. Jesus vai a Samaria e conversa com uma mulher no poço de Jacó. E Jesus então se revela àquela mulher como ele não se revelou a ninguém. Ela falou a respeito do Messias, do enviado, ele diz assim: o que fala contigo é o enviado, é o Messias, eu sou o Messias. Ou seja, o Senhor deu a conhecer aquela mulher, e Jesus fez aquela obra na vida daquela mulher pecadora. Você já teve 5 maridos, e esse que você está nem é seu marido. Mas Jesus não trouxe uma palavra de censura, e muito menos para ridicularizar aquela mulher, mas ele trouxe uma palavra de amor, de perdão, de restauração. E quando aquela mulher compreendeu quem estava falando com ela, o que aconteceu? Ela foi enviada, ela é a missionária, ela evangelizou toda aquela cidade. E toda aquela cidade veio ao encontro de Jesus e pediu que ele ficasse ali, e ele ficou ali por 3 dias. Ao ponto daquela cidade ser alcançada, daqueles homens disserem para Jesus: nós cremos que tu és o Messias, não somente agora pelo testemunho dessa mulher,
mas por aquilo que nós temos ouvido de ti. Está vendo, irmãos? Isso é fazer a obra. Jesus alcança uma pessoa, uma mulher, e uma mulher alcança uma cidade toda, uma aldeia toda. Então essa é a obra do Senhor. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Ele, como um missionário, também enviar outros missionários. Então nós temos aqui o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, a compaixão de Jesus, versículo 36 de Mateus 9. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Não dá para fazer missão, evangelização sem ter compaixão, irmãos. Sem amar as pessoas. Se nós não amamos as pessoas, nós não vamos sentir a dor e nem a necessidade das pessoas. Então veja, Jesus se compadeceu deles, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus comparou as multidões como ovelhas dispersas, desgarradas, inseguras e vulneráveis. Elas não tinham nem alimento e elas não tinham nem proteção. Irmãos, não é assim que está esse mundo? Não é assim que está esse mundo? Carecendo da graça e da misericórdia de Deus, nós precisamos sentir, irmãos. Nós tivemos agora o terremoto na Venezuela, mais de 1.450 pessoas mortas. Irmãos, isso é um dado de pessoas que foram encontradas sem vidas. Mas ainda tem centenas de pessoas debaixo dos escombros, que agora já no terceiro dia, segundo os bombeiros, não tem quase chance nenhuma de sair com vida. Você tomou conhecimento? Essa semana eu sonhei que era tipo um carro de boi, uma carroça, não lembro se estava puxado por boi, por trator, e estava cheio de cadáver, um corpo em cima do outro. E eu acordei muito assustado, e aquela imagem na minha mente, aquele negócio me incomodou, e orei, repreendi, e aquela imagem não saía. Eu falei, não estou entendendo, por que esse monte de corpo numa carroça e um em cima do outro? Eu falei, mas que negócio é esse? Aquilo ficou, eu tive que levantar, e fui novamente, e orei, e pedi a graça, e pedi a misericórdia, e repreendi, porque aquilo ali mexeu comigo, e eu fiquei sem entender. Daí passou 2 dias, vem essa notícia. Irmãos, a gente tem que se compadecer desse povo. Se essas pessoas que morreram, irmãos, numa tragédia, numa desgraça dessa, não tiverem aceitado Jesus como Senhor Salvador, irmãos, vão tudo para o inferno. E aqueles que perderam filhos, e os filhos que perderam os pais, e os que perderam os seus entes queridos. Se deu ainda no lugar turístico, à beira-mar, né, o Mar do Caribe, que é bem famoso, conhecido. Ou seja, é o trabalho, é o ganha-pão de centenas e milhares de pessoas que agora virou ruínas. Quando vai ser construído de novo? Irmãos, veja a Venezuela no estado que está, como está. Duas vítimas. Uma brasileira que trabalhava como intérprete e um era pastor. Também morreu vítima do terremoto. Então, irmãos, as coisas estão acontecendo e a gente precisa sentir a dor.
a gente precisa olhar para essas bandeiras que estão ali e clamar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus sustente, para que Deus envie. Por que eu fui lá naquela agência missionária, que trouxemos o pastor Carlos aqui, que ele é o presidente, já trabalha há 20 anos. Para ver como é o seu trabalho, como ele faz, como a gente pode ajudar, ou seja, ele tem missionários em qualquer parte do mundo, em lugares que eu nem sabia que existia. Ele falou alguns nomes lá que para mim, mas nem sabia que existe esse lugar, existe esse povo, essa nação. De repente nós como igreja hoje não podemos enviar, mas de repente a gente pode ajudar aqueles que estão lá. E a primeira coisa que não custa nada, entre aspas, é a oração, porque custa sim, custa tempo. E a gente fala que tempo custa dinheiro. Então, nós vimos lá trabalhos que ele tira pastores do trabalho que ganham R$30 por dia para trabalhar no pesado, para de repente estar à frente do trabalho, à frente da obra, evangelizando. Então ele diz assim, que ele sustenta pessoas nesses países com R$300. R$300, irmãos. Será que a gente não pode ajudar essas pessoas que estão lá com R$300? Mas para que a gente se mova nesse ponto, a gente precisa se compadecer desses povos, dessas nações. A gente precisa se compadecer, irmãos. Se a gente não se compadecer, irmãos, um seu ente querido, se morrer hoje sem Jesus, vai para o inferno. O que você tem feito? O vizinho, o que nós temos feito? Irmãos, nós precisamos sentir a compaixão, é se colocar no lugar destas pessoas que são tão carentes. Então, Jesus é o nosso exemplo. Ele não somente falou, ensinou ou envia, como fez a obra missionária. Por que ele fez isso? Porque ele se compadeceu do povo, ele olhou para a carência das pessoas. Então eu fico vendo no mundo muçulmano. Eu não sei o que você pensa, irmãos, mas para mim é um tapa na cara. Quando Jesus aparece para os muçulmanos. Porque Jesus mesmo aparece. Eu dei aqui o testemunho verídico de uma pessoa que ouviu o seu testemunho. Por quê? Porque a igreja não vai lá. Mas você sabia que lá é o maior avivamento e a maior igreja, não está nem mais lá na Coreia, está nascendo ali no meio dos muçulmanos, no meio do deserto, no meio de nada. Irmãos, eles estão cavando as rochas, as montanhas, para fazerem como se fosse igreja, o salão de cultos para 3.000 pessoas, 3.000 muçulmanos vão adorar o Senhor em cavernas. 3.000, não é 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 3.000 muçulmanos. Jesus está aparecendo lá, dando a oportunidade para que eles sejam salvos, sejam libertos, conheçam a verdade, porque nós barramos com a dificuldade. Eu, Caio, estivemos no Marrocos, vimos realmente a dificuldade. Você pode falar, Deus te abençoe, você pode falar em nome de Deus, ou em nome de Alá, mas você não pode falar em nome de Jesus. Fazíamos a nossa reunião matinal antes do café da manhã, a oração e o cântico, tinha que fechar a janela, fechar as portas, e bem baixinho.
Saímos no meio das pessoas necessitadas, carentes e doentes e não podíamos orar pelas pessoas. Quando eu tinha a oportunidade que aquelas crianças vinham e abraçavam a gente, elas são muito carentes, elas tinham mania de ficar te abraçando e passando no seu rosto, eu ficava ali mentalmente orando e abençoando elas, era o que eu podia fazer. Porque mais do que a cura, eles precisam de salvação, irmãos. Por isso que uma irmã, ela foi repreendida, quando chegou no segundo dia, ela disse, eu vi aquelas crianças tão carentes, tão necessitadas, Jesus pode curar, e a minha vontade era pôr a mão sobre elas, e que Jesus curasse. Jesus podia realmente curar, como pode curar qualquer uma daquelas pessoas, mas todo o trabalho de evangelização naquela nação de 20 anos cairia por terra, ou nós seríamos presos, ou nós seríamos enviados embora. Mais do que a cura, irmãos, eles precisam conhecer o Salvador, que é Jesus. Então a gente precisa se compadecer. Para você sair daqui, irmãos, fazer a viagem que a gente fez, cansativa, sabe? E depois pegar uma van e andar mais de 3 horas e meia no meio do deserto, para ir num lugar sem nenhum tipo de recurso, irmãos. Se não for por amor, irmão, por turismo não vai ser, porque lá não é um lugar turístico. Não tem nada para fazer lá de turismo. Sabe, a gente tem que se compadecer dessas pessoas. Então a gente precisa entender que a obra missionária exige a participação de toda a igreja. Todos têm que estar empenhados. Em terceiro lugar, nós precisamos entender isso, a carência de obreiros. Mateus 9:37, e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não se dirige à multidão, Jesus se dirige aos discípulos. Jesus olha para a multidão, se compadece da multidão, vê a necessidade da multidão, e agora ele se dirige aos seus discípulos, alertando para a carência de obreiros. E aqui ele cita 2 fatos. Ele fala sobre a extensão, a dimensão da seara e a insuficiência de obreiros. Então ele fala que o campo é o mundo, olha o tamanho do mundo. Olha quantas bilhões de pessoas nós temos nesse mundo. Então ele está dizendo aqui que grande é a extensão e a obra, e são poucos aqueles que se colocam na disposição. São poucos aqueles que estão dispostos a trabalharem, a fazerem alguma coisa. E é interessante que o texto que nós lemos e o texto bíblico falando sobre isso, é um texto que é notório que todo chamado é enviado. Todo chamado tem uma missão. Irmão, se você foi chamado para fazer a limpeza da igreja, você tinha uma missão para você vir aqui no domingo de manhã. Tiveram várias pessoas aqui. Convidamos e chamamos o Regi. Regi, vem nos ajudar. Porque ele veio, porque ele tem amor por nós, tem amor por essa casa de oração. Então ele veio. E o que você está vendo aqui é o trabalho das suas mãos, mesmo não sendo da igreja. Por quê? Porque ele tem amor. Porque ele tem consideração. Então, o que o Senhor nos ensina aqui é exatamente isso, irmãos.
que a obra é grande e que Ele continua clamando, e Ele ensina a nós a clamarmos para que Deus levante pessoas. Irmãos, mas não é levantar pessoas para ir, irmãos, não é todo mundo que vai, ou que tem condições, ou que está preparado, ou que tem chamado. É muito difícil, irmãos. É muito difícil sair do Brasil e ir para qualquer outro estado do Brasil. Irmão, não é a mesma coisa. Nem o português é a mesma coisa, nem as palavras são todas iguais. A cultura não é igual, a comida não é igual. A gente já sente de viajar no próprio Brasil. A gente sente, o lugar é frio demais, o lugar é calor demais, árido demais, chove de menos. Agora imagina você ir para outra cultura. Então nós temos que entender isso, irmãos, que Jesus está nos chamando, que nós como uma igreja precisamos nos unir, nos ajuntar e ver o que cada um de nós podemos fazer para que a obra seja feita. Então Jesus está dizendo aqui, 9:37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Então, voltando ao departamento, o departamento de uma igreja só funciona se tiver colaboração da igreja. Adianta ter departamento de varões se varões não vêm, de senhoras se senhoras não vêm, de jovens se não vêm, se de adolescentes não vêm, se de crianças não vêm. Adianta. Adianta ter departamento de evangelismo se não fizermos evangelismo, se ninguém vem para evangelizar. Irmãos, se você não vem nem para evangelizar o bairro, será que posso contar com você para evangelizar o mundo? Para pensar, irmãos. Então, vamos voltar ao tema. A obra missionária exige a participação de toda a igreja. Nós temos que estar envolvidos, irmãos, e não tinha nem que ter bandeira, nem nome de missionária. A igreja nasceu para isso. A igreja nasceu com uma missão. A igreja é o povo chamado do mundo, vindo para a igreja, sendo tratado pelo Senhor e novamente enviada para o mundo. É como Moisés, tirado do Egito, tratado no deserto e enviado para o Egito para tirar o povo da escravidão. Assim somos nós, irmãos, um povo que é tirado desse mundo, que é salvo, que é lavado, que é remido, que é agraciado, que é abençoado. Agora com a missão de voltar para o mundo e trazer aqueles que lá no mundo estão como nós estamos, para trazermos aos pés de Cristo. Então, o culto missionário para mim nada mais é do que um apelo do Senhor para a gente atentar para o tamanho da missão. Irmão, se a gente olhar quantas bandeiras nós temos ali, você vai ver o tamanho da obra. Mas de repente você vai olhar e dizer assim, mas nós não temos condições? Por que nós não temos condições? Nós temos sim. Deus não nos tem dado condições? Irmãos, a gente precisa ser mais bíblico, ler Bíblia, conhecer Bíblia. Por que você acha que Deus nos abençoa financeiramente, prosperamente? É para a gente esbanjar? É para a gente ser rico? É para a gente gozar o melhor dessa vida, dessa terra? Não, irmãos, se você olhar na Bíblia, Deus nos abençoa para você abençoar e financiar a obra dEle, que é a evangelização. Recurso Deus tem nos dado, é nós que somos miseráveis. É nós que só olhamos para o nosso umbigo, e não olhamos
para a carência das pessoas, das nações. Então esse é seu papel, irmão, é fazer missão. E se nós já juntamos no lugar que chamamos igreja, então toda a igreja tem que participar. Mas vamos voltar aqui, participar, a gente tem que se compadecer, olhar para a necessidade. A vontade de Deus é que todo homem não se perca, mas que todo homem, tribo, raça, língua e nação, seja salvo. Mas como eles serão salvos se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E em quarto lugar, versículo 38, oração intercessória. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O suprimento aqui vem através da oração ou através de cultos como esses. Que aqui é uma apelação, não sei, uma súplica, um apelo. Não é para que a minha obra seja feita, minha vontade seja feita. É para que aquilo que Ele nos ordenou, a missão que Ele deixou, seja cumprida. E se participássemos em conjunto, não pesaria nada para ninguém. Não seria doloroso para ninguém. Afinal, o trabalho penoso, o sacrifício, verdadeiramente quem fez foi Jesus. Foi Ele que pagou o preço. Então, se nós entendêssemos que na nossa união nós somos mais fortes e nós podemos mais, se nós entendermos que a galinha de grão em grão enche o bico e engorda e a gente põe ela na panela e mata a nossa fome. Então, a gente precisava entender isso, que o Senhor pede para que a gente ore, para que a gente interceda, para que Deus nos desperte para fazermos a obra. O que a gente precisa entender é que o Senhor não precisa de críticos na sua obra, porque mais o que nós temos na igreja é crítica. Irmãos, é tão simples você sentar e falar de mim que estou aqui em pé. É tão simples, é tão fácil. Eu faria assim, eu faria assado. Quer tentar, irmão? Eu ponho você aqui 1 mês para ser pastor, eu sento aí no banco. É fácil, a gente critica a obra missionária, critica porque faz cantina, porque pede, porque não pede, porque faz, porque não faz. Irmãos, o texto deixa bem claro, o que Jesus não quer e não está convocando são críticos. Ele está dizendo aqui que Ele precisa de trabalhadores. É isso que o Senhor está pedindo, trabalhadores. Então, irmãos, a gente precisa falar menos e fazer mais, agir mais. Esse é o nosso papel. Portanto, terminando, é tempo de colheita. Jesus está voltando. Irmãos, Ele já plantou lá na cruz do Calvário. O nosso papel é ir ao campo e colher as vidas. Portanto, fazer missões é uma obra que exige urgência. Ou seja, o trabalho de missão de evangelizar não pode esperar. É isso que nós temos que entender. Jesus está voltando. Portanto, fazer missões é uma obra que exige envolvimento de todos. Todos podem estar envolvida na obra missionária. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Vamos ficar em pé? Concluindo, a obra de Deus não é feita apenas com recursos financeiros, mas sobretudo com recursos humanos. Não adianta ter o dinheiro se não tem quem vá. Fazemos missão com as mãos que contribuem, com os joelhos que oram, com os pés dos que saem para levar as boas novas de salvação. Tanto os que ficam como os que vão são importantes nesse processo de proclamar o Evangelho de Cristo às
nações. Então, voltando à palavra do Senhor Jesus, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. São iguais.